A presença física e operacional das Forças Armadas, especialmente do Exército, se espalha por todo o território do Brasil. Neste trabalho, vamos abordar especificamente a atividade das Forças Armadas com o poder de polícia nos últimos anos. Para ilustrar essa questão, iremos destacar alguns marcos normativos relevantes e as seguintes operações: Operação de Garantia da Lei e da Ordem, a Operação Arcanjo e a Operação Ágata. Para compreender a relação entre as Forças Armadas e as políticas de segurança pública, é fundamental ressaltarmos 4 marcos normativos. Inicialmente, temos a Constituição da República e os seguintes artigos. O artigo 142 da Constituição Federal, o qual dispõe sobre as Forças Armadas e a sua destinação. Também temos o artigo 144, o qual aborda a segurança pública, especifica seus órgãos e estabelece a função de cada um deles. O artigo 91 trata do Conselho de Defesa Nacional, o qual deve propor os critérios e condições de utilização de áreas relevantes da segurança do território nacional. Também deve opinar sobre seu uso efetivo, especialmente na faixa de fronteira e em questões relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Além disso, temos um segundo marco normativo, a Política de Defesa Nacional. Ela foi instituída em 1996, regulamentada em 2005 e atualizada em 2012, quando passou a ser denominada Política Nacional de Defesa. A última atualização foi aprovada juntamente com seus documentos complementares, a Estratégia de Defesa Nacional e o Livro Branco de Defesa Nacional. O terceiro marco é a Lei Complementar 97, de junho de 1999, com alterações pela Lei Complementar 117, em 2004, e Lei Complementar 136, em 2010, que dispõe sobre as normas gerais para a organização, preparo e emprego das Forças Armadas, e nela se encontram regulamentadas as atribuições da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, deixando explícito seu poder de polícia nessas atividades de segurança pública. E o quarto marco é o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, no qual está inserida a Operação Ágata, instituído pelo Decreto nº 8.903, de 16 de novembro de 2016, com o objetivo de coibir a incidência dos crimes transfronteiriços e ambientais e as ações do crime organizado na faixa de fronteira e na costa atlântica. Portanto, nota-se que, ancoradas nos marcos normativos mencionados, as Forças Armadas passaram a realizar ações operacionais com poder de polícia em que atuam junto com políticas de segurança pública. As missões de GLO são realizadas exclusivamente por ordem expressa do Presidente da República. São utilizadas, segundo o governo federal, nos casos em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública em graves situações de perturbação da ordem. Elas concedem provisoriamente aos militares a faculdade de atuar com poder de polícia até o restabelecimento da normalidade, ou seja, as Forças Armadas agem de forma episódica, em área restrita e por tempo limitado, com o objetivo de preservar a ordem pública, a integridade da população e de garantir o funcionamento regular das operações. Além disso, as GLO são utilizadas para assegurar a tranquilidade e lisura de processos eleitorais em municípios sob risco de perturbação da ordem. Alguns exemplos podem ser destacados: o emprego de tropas em operações de pacificação do governo estadual em diferentes comunidades do Rio de Janeiro, o uso de tropas federais nos estados do Rio Grande do Norte e Espírito Santo devido ao esgotamento dos meios de segurança pública para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro, em 2012. Copa das Confederações da FIFA, em 2013. Visita do Papa Francisco à Aparecida, em São Paulo, e ao Rio de Janeiro durante a Jornada Mundial da Juventude, em 2013. Copa do Mundo de 2014 e Jogos Olímpicos no Rio em 2016. Para contabilizar o número de vezes em que as Forças Armadas foram empregadas em ações de garantia da lei e da ordem, foram analisadas 2 relações. Uma originária da Marinha do Brasil, contendo 46 operações, e outra do Exército Brasileiro, contendo 183 operações. Outra relação analisada foi a do próprio Ministério da Defesa, em que constavam 95 operações. O ano de início da contagem foi o de 1992 para o Exército e para a Marinha. Já para o Ministério da Defesa, o ano de 2000 foi o marco inicial. Portanto, ao realizar essa contabilização, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e o Ministério da Defesa o fizeram e chegaram a divergentes números,
pois cada um partiu de um ponto inicial e tiveram diferentes interpretações. Diante dos resultados dessas três, chegou-se à conclusão do gráfico. Aqui podemos ver uma análise das operações em porcentagem a respeito das diferentes formas de utilização das operações GLO. A respeito das operações Arcanjo, pode-se citar o contexto do estado do Rio de Janeiro, o qual estava passando por uma situação de caos com intensas ondas de violência. Justamente devido a essa situação no Rio de Janeiro, o governo estadual, a partir de novembro de 2010, teve a decisão de empregar meios julgados necessários para a retomada de segurança. Dessa forma, as operações de forma preliminar consistem na invasão da região da Vila Cruzeiro, na comunidade do Complexo da Penha, com o objetivo de controlar a área que era de suma importância para as forças de segurança pública. Essa operação tinha o objetivo de cooperação do governo federal com o governo do estado do Rio, a fim do estabelecimento dos complexos. A Operação Arcanjo possui como missão a colaboração de uma manutenção da ordem pública no Rio de Janeiro, por meio da pacificação das regiões dos complexos da Penha e do Alemão e com a condução de operações psicológicas, atividades de inteligência e de comunicação social. Após a determinação do Ministério da Defesa, o Exército tem duas forças-tarefas com 1.660 homens atuando na segurança, 200 no apoio logístico das operações e 150 homens destinados nas ações de comunicação social. A Polícia Militar também contribuiu com 120 policiais e a Polícia Civil com 25. Os recursos eram divididos em duas zonas de ação, uma no Complexo do Alemão e uma no Complexo da Penha, e teve duas fases. A primeira fase, de cerco e investimento, com o objetivo de proteção da área e vasculhamento dos complexos pelas forças de segurança pública. E a segunda, a ocupação em si para a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio na área de atuação. A Operação Arcanjo teve a duração de 19 meses, com início no dia 29 de novembro de 2010. Após a tomada dos complexos da Penha e do Alemão pelas Forças Armadas e pelos órgãos da segurança pública, que efetivamente os complexos de favelas foram ocupados por homens do Exército. Porém, em março de 2012, houve uma transferência das tropas federais para a Polícia Militar e a ativação das unidades de polícia pacificadora. Assim, as unidades tinham uma ação pacificadora que, junto com a atuação do poder militar, houve o estabelecimento de uma sensação de segurança da população. Na Operação Arcanjo, houve observação diversa dos preceitos legais existentes em leis complementares, em que nota-se que a ação dessa operação é pontual, ocasional e com duração limitada. Assim, a respeito dos principais números alcançados pela Operação Arcanjo, nota-se que, durante o período de novembro de 2010 a junho de 2012, houve, por exemplo, um efetivo de 8.674 militares com a utilização de patrulhas a pé, motorizadas, utilização de postos de bloqueio, entre outros. Nas últimas décadas, as Forças Armadas passaram a atuar na área da faixa de fronteira junto com os países da América do Sul. Com o objetivo de combater crimes, os militares receberam atribuições policiais, como as das Forças de Segurança Pública, e exerceram poder de polícia. Para enfrentar a criminalidade na área das divisas internacionais, as Forças Armadas realizaram 234 operações militares na faixa de fronteira no período de 1996 a 2016, com denominações diversas, tais como Operação Cadeado, Operação Curare, Operação Atalaia, destacando-se, dentre todas, a Operação Ágata, com 11 edições entre 2011 e 2016. É relevante registrar que as ações militares nas Operações Ágata ocorreram dentro dos limites legais previstos no Código de Processo Penal Militar e no Código de Processo Penal Comum. Nas 11 edições da Operação Ágata, realizadas entre 2011 e 2016, em toda a área da faixa de fronteira, não foram registradas reclamações por qualquer excesso nem violação aos direitos humanos. A Operação Ágata é uma ação militar conduzida em pontos estratégicos da faixa de fronteira brasileira, instituída no âmbito das políticas do governo federal. Essas operações foram criadas com o objetivo de reduzir a incidência dos crimes transfronteiriços e ambientais e as ações do crime organizado. Também buscam intensificar a presença do Estado brasileiro na região das divisas e incrementar o apoio à população local. Portanto, trata-se de uma política para a realização de operações conjuntas das Forças Armadas brasileiras com o apoio de órgãos e agências federais, estaduais e municipais. A atuação nessas operações inclui também assistência médica, odontológica, distribuição de medicamentos, emissão de documentos,
dirigidos para a população local. Para termos uma visualização dos resultados dessa operação, conforme é visto no gráfico, entre 2011 e 2016, o resultado de todas as 11 edições da Operação Ágata foi de mais de 900 mil inspeções de veículos, foram apreendidas mais de 1.000 embarcações, mais de 400 armas e mais de 27 mil munições. Além disso, também foram apreendidas mais de 83 mil quilos de drogas. A respeito de como as operações funcionam, a primeira ação imposta é a busca de integração com os núcleos populacionais fronteiriços. Nas operações Ágata, a população é atendida por médicos, dentistas, assistentes sociais e barbeiros, recebem medicamentos e documentos. Em todas as operações Ágata foram registradas quase 1.200.000 atendimentos a pessoas que vivem nas localidades onde se realizaram as operações. Além disso, também é previsto a instalação e operação de postos de bloqueio e controles de estradas e fluviais, postos de segurança estáticos, realização de patrulhamento, revista de pessoas, de veículos, entre outros. A respeito das mudanças nas operações, desde 2017, a missão das Forças Armadas na faixa de fronteira permanece a mesma, mas, em relação à Ágata, a partir de 2017, observa-se uma nova dinâmica. A operação passa a ser realizada o ano inteiro, em pontos focais, por tempo curto, mas em toda a faixa de fronteira terrestre e molhada. Além disso, ela também passa a atuar na fronteira marítima do país. Também é possível observar que na faixa de fronteira é notória a insuficiência dos órgãos de segurança pública, e há regiões na Amazônia onde se registra a ausência total desses órgãos. Dessa forma, não há conflito de atribuição entre as Forças Armadas e as forças policiais nas atividades de combate a crimes na área da faixa de fronteira. Por fim, a Operação Ágata, como as demais operações das Forças Armadas na faixa de fronteira, não invade a competência constitucional atribuída à Polícia Federal, porque elas se interagem e se complementam no mesmo espaço e com os mesmos objetivos e interesses. No presente trabalho, pudemos ter uma breve noção de como o Estado se articulou para providenciar que as Forças Armadas pudessem ser empregadas para as atividades de segurança pública. Assim, nos últimos anos, tem-se percebido o envio das Forças Armadas para solucionar ou amenizar os problemas causadores dos distúrbios urbanos ou até mesmo rurais, criando intrinsecamente uma nova atribuição para as tropas federais na tentativa de uma solução imediata a essa situação. A partir disso, temos os seguintes questionamentos. Será que os militares estão preparados? Será que estão devidamente equipados? E a legalidade? Qual o amparo constitucional para este tipo de situação? Nota-se que, nesse cenário, as Forças Armadas atuam de forma distinta da normalidade e de seus objetivos pré-definidos. Portanto, entre utilizar as Forças Armadas na ordem interna e melhor preparar outros instrumentos do Estado legalmente responsáveis para esse tipo de missão, alguns autores apontam que seria mais correto adotar esta última medida, preservando o emprego da Força Militar para a instância que a exija. Ainda que o país não apresente um inimigo externo claramente definido, nem por isso deixem de existir ameaças à soberania brasileira. Ao deslocar recursos de sua verdadeira missão, envidando esforços no cumprimento de uma atribuição secundária e excepcional, temos vários autores que defendem que há prejuízo para as Forças Armadas e, consequentemente, para a nação. Assim, destacamos a relevância de se investir nas polícias civis e militares, a quem cabe a responsabilidade sobre a segurança pública. Há ainda que se desenvolverem meios eficazes de fiscalização do próprio poder público, com vistas a uma maior observância dos requisitos para o emprego das Forças Armadas em operações com poder de polícia. Portanto, neste trabalho buscamos demonstrar a conjuntura da atuação das Forças Armadas com poder de polícia nos últimos anos. Para ilustrar isso, mostramos os principais marcos normativos relacionados a essa temática e para mostrar quais são os principais atores e as principais práticas, destacamos 3 operações, GLO, Arcanjo e Ágata. Nisso conseguimos observar a relação entre as Forças Armadas com as políticas públicas de segurança pública recentes, nos últimos anos, e também notamos dados a respeito das operações. Obrigada pela atenção.